Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. E hoje eu quero trazer para você uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acabou o vento. É interessante que nessa passagem a gente percebe que Pedro, ele tinha noção do poder de Jesus. Tanto é que ele falou: Senhor, se és tu, me chama para te encontrar sobre as águas. E Jesus falou: Vem. E Pedro, a Bíblia relata que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Ou seja, Pedro começou a ver ali o inacreditável. Pedro realmente viu o inacreditável acontecer naquele momento. O que talvez fosse impossível de acontecer, para Pedro aconteceu. Ele andou sobre as águas. Só que em determinado momento, ele começa a prestar atenção no vento. Ele começa a reparar no vento. E quando ele repara no vento, ele começa a afundar. E ele clama a Jesus: Salva-me, Senhor. Jesus vem e estende a mão e eles vão para o barco. E naquele momento o vento se cessa. Só que antes Jesus diz para ele: Homem de pouca fé. E ultimamente a gente falou muito sobre Jesus poder mudar a nossa história, sobre Deus mudar a nossa história. Não só mudar a nossa história, mas mudar a história de nossa família também, de nossa casa. E talvez hoje, você até consiga ter começado a caminhada. Só que, durante a caminhada, existe o vento. O que seria o vento trazendo para a nossa realidade? Seria tudo aquilo que te tira do foco. Talvez você começa a sua caminhada em direção a Deus. Mas você começa a olhar para o lado, começa a pensar: e essa circunstância? E esse acontecimento? E essa dificuldade? O que eu vou fazer? E quando você começa
a olhar para o lado, a olhar para as circunstâncias, a olhar para o vento, você começa a afundar. Nessa passagem a gente pode tirar várias conclusões que são muito úteis para a nossa vida. Primeira delas, não olhe para as circunstâncias. Mantenha os olhos fixos no propósito. Mantenha os olhos fixos no Deus que pode transformar a sua vida. Segunda delas, mesmo você fazendo isso, pode chegar um momento que você comece a dê uma olhadinha para o lado e afunde. Porque você é humano. Você não é perfeito. E nesse momento, lembre quem é que pode te resgatar. Pedro afundou, mas ele lembrou: Senhor, salva-me. Ele clamou pelo nome certo. E quando as coisas estiverem difíceis, você sentir que está se afundando, clame pelo nome certo. Clame por Deus. Clame por Jesus. E terceiro, Jesus fala com Pedro, homem de pouca fé. Por quê? Porque se ele tivesse fé o suficiente, ele teria continuado caminhando sobre as águas. E esse é o detalhe. Se você tiver fé, você vai seguir adiante. Se você tiver fé, você vai conseguir, independente da dificuldade, independente do obstáculo, você vai conseguir seguir adiante e vencer. Porque Jesus te chama. Venha. Creia nisso. Creia nele. E assim você não vai se afundar. Amém? Então é isso. Nosso devocional de hoje. Que Deus fale com você através dessa palavra. Que Ele toque em seu coração. E que, acima de tudo, você tenha fé nele. Fique com Deus. Até a próxima.